Olá, turma! Atenção para a correção das atividades. Essa é a correção da atividade de matemática que nós passamos para vocês no quintos anos, no dia 28/5/2021. Essa é uma atividade de matemática que nós vamos fazer a correção. Vocês fizeram na sexta-feira, dia 28 de maio de 2021. E aqui quem está falando com vocês é o professor Ítalo Silva. Vamos à nossa correção? Então, nós começamos a nossa atividade assistindo um vídeo sobre a tabuada de 6, né? Uma musiquinha que ajuda você a entender a multiplicação, ou seja, os múltiplos de 6. O que são os múltiplos? São os números que são possíveis a partir de uma multiplicação de 6. Então, o que nós colocamos aqui para vocês? A necessidade de você treinar os múltiplos, né? Ou seja, conhecer os múltiplos de cada tabuada. Da tabuada de 6, da tabuada de 9, da tabuada de 7, de todos os números. Então, como que vocês vão conseguir fazer esse conhecimento? Treinando. Então, vamos continuar treinando a tabuada, vamos assistir os vídeos com as músicas e com desenhos que nos ajudam aí a memorizar, né? A decorar. A palavra decor é levar para o coração. Levar para o coração, conseguir recordar aí dos múltiplos de cada número. Então, vamos entender que tabuada você aprende exercitando, treinando. Então, por isso que nós começamos o vídeo com essa musiquinha que nos ajuda a memorizar os múltiplos de 6, ou seja, os números que temos a partir das multiplicações com o número 6. E aí, a nossa atividade, o número 10, se refere exatamente a essa compressão de múltiplos. Nós estamos sendo questionados no número 10 aqui sobre os múltiplos de 8, ou seja, quais números são possíveis a partir de uma multiplicação de 8. Então, quais são os múltiplos de 8? 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. Então, olha só, os números que nós vamos ter a partir do 8 são chamados de múltiplos de 8. Então, o senhor Joaquim pegou a dupla cena. A dupla cena, pessoal, é um jogo da Caixa Econômica Federal Brasileira que te possibilita jogar entre o número 1 até o número 50. Então, a dupla cena, o apostador, aquela pessoa que vai fazer o jogo, ela pode fazer escolhas entre 1 e 50. Então, olha só, o senhor Joaquim pegou uma dupla cena e apostou apenas nos múltiplos de 8. Então, nós vamos ter que dar conta aqui, na pergunta, de entender quais são os números que ele apostou. Então, se eu disse para vocês que a dupla cena ela vai do 1 ao 50, significa que os múltiplos de 8 que nós vamos encontrar vai ser entre 1 e 50. Então, como que você vai saber? Volta à multiplicação. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3. Então, olha só. Quais vão ser os múltiplos aqui de 8 dentro dessa sequência do intervalo, né? Entre 1 e 50. Então, vai ser 8, 16, 24, 32, 40, né? E 48. Viu só? Então, os números que o senhor Joaquim jogou são estes. Por quê? São os números que são possíveis a partir de uma multiplicação de 8. Então, são chamados múltiplos de 8. A 11 diz, escreva os números, os múltiplos, né, de 4
entre 12 e 24. Então, nós temos aqui um pedido, ó, observar entre o 12 até o número 24. Então, até aqui. Então, entre o 12 e o 24, quais números eu posso multiplicar por 4? Então, vai ser o número 12 e o número 20. Quais os múltiplos de 5 menores que 35? Então, a atividade pediu para a gente observar aqui os que são inferiores a 35. Então, do 35 até o 1. Quais são os números aqui? Então, o 0, que vem antes do 1, né? Então, o 5, então, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Então, 10 também. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. E 5 vezes 6, 30. Então, os números que são múltiplos de 5 vão ser 5, 10, 15, 20, 25 e 30, nesse intervalo. Os múltiplos de 5 maiores que 10 e menores que 20. Então, só tem um, o 15, né? Olha só, maior que 10 e menor que 20. Então, o único múltiplo de 5 é o 15. Os múltiplos de 7 entre 8 e 13 não há, né? Então, 7 vezes 1 está antes do 8. 7 vezes 2 é 21. Então, está mais que 13. Então, entre 8 e 13 não há múltiplo de 7. E aqui, o número 1, você vai ter aqui uma tabela. Nós já estudamos bastante tabelas. E essa tabela ela vai dizer a cor e o valor de cada vareta em uma brincadeira de pega-varetas. Então, lembre quanto vale cada vareta de acordo com a cor. Verde vale 5, vermelho 10, amarela 15, azul 20 pontos e preta 50 pontos. Observe esses valores e multiplique quais deles são. Múltiplos de 5, pessoal, múltiplos de 5. Então, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4. Então, ou 5 vezes 10, né? Então, todos estes são múltiplos de 5. Ou seja, é possível chegar a esse número a partir de uma multiplicação com o número 5. Múltiplos de 10. Então, tá fácil. 10 vezes 1, 10. Então, quais são seus múltiplos de 10? 10, 20 e os 50. E o múltiplo de 3, né? O 15. 3 vezes 5, 15. A ideia também é que vocês podem dividir, né? Se você pega esses aqui, quais esses aqui dá para você dividir por 3? Então, ele vai, se dá para dividir por 3, é um múltiplo de 3. Turma, se você ficou em dúvida em alguma parte da nossa correção, reveja o vídeo, troque ideia com o professor ou com a professora. Estamos aqui para ajudar vocês. Até a próxima correção. Um abraço.